O cinema surgiu de experimentos nos quais se desejava dar movimento às imagens capturadas por processos fotográficos. A fotografia foi a invenção que tornou possível a criação posterior do cinema. As máquinas da época apresentaram possibilidades de se criar movimentos com as imagens, mas sem ter como projetá-las. Somente em 1892 foi criado o cinematógrafo por Léon Bolle, que permitiu a criação e projeção da imagem em movimento. A invenção de Bolle foi patenteada pelos irmãos Lumière, que realizaram em 1895 a primeira exibição cinematográfica. Os primeiros filmes dos irmãos Lumière mostravam apenas cenas do dia a dia das pessoas e ainda não apresentavam som. Saída dos trabalhos de fábrica Lumière apresentava a cena de fim de expediente da fábrica Lumière. E chegada de um trem, a estação de La Ciotat mostrava a chegada de uma locomotiva em uma estação ferroviária. Os filmes causaram um grande alvoroço e impacto no público. Os primeiros filmes não apresentavam caráter artístico, pretendiam apenas mostrar o desenvolvimento tecnológico que possibilitou a criação de imagens em movimento. As películas não tinham uma estrutura narrativa, nem uma proposta expressiva. Eram filmagens de acontecimentos rotineiros. A possibilidade de fazer da imagem em movimento uma forma de expressão artística despertou o interesse de artistas já no início do século XX, promovendo uma modificação da linguagem cinematográfica, ao torná-la um meio de criação artística. Posteriormente, o cinema começou a provocar o interesse de artistas, logo após as primeiras exibições. A possibilidade de produzir imagens em movimento, de explorar e criar recursos cinematográficos, fez com que atores, diretores, cenógrafos, fotógrafos, entre outros, se dedicassem à criação de filmes inseridos no contexto da arte. As primeiras experimentações artísticas cinematográficas fizeram parte do cinema mudo. Até 1927, as películas exibiam filmes sem sons que, em muitas ocasiões, contavam com músicos que executavam as trilhas sonoras ao vivo nas salas de cinema. Os atores precisavam ser exímios mímicos para expressarem corporalmente as ações, emoções e a narrativa das histórias. Entre os atores de cinema mudo, podemos destacar o trabalho de Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. O processo de criação de Charlie Chaplin é complexo e faz parte de um contexto como o processo de todo artista. Há detalhes em Carlitos, seu personagem mais marcante e icônico do cinema mundial, que o tornam sensível, humano e eterno. Carlitos tem como referência os clowns, palhaços clássicos. As botinhas maiores que os pés, as calças largas e surradas, um casaco apertado, um chapéu coco e uma bengala. Tem o rosto maquiado, reforçando o contraste entre o branco da pele e o preto das sobrancelhas e do bigode. Tal foi o sucesso do personagem que Chaplin o introduziu em diferentes histórias, em outros tantos enredos de celuloide que se misturaram na memória coletiva de várias gerações. Mesmo para os menos versados em suas obras, é fácil supor que por trás de Carlitos não havia apenas um ator genial, mas também um talentoso roteirista, um produtor apaixonado pelo projeto, um compositor que realçava com sua música o caráter de cada cena e, é claro, um excelente diretor. Um filme é composto pela sinopse,
Argumentos ou pré-roteiros, roteiro, montagem, análise técnica, filmagem, efeitos especiais e sonorização. A sinopse é a descrição da ideia de um filme, um resumo, geralmente. Para que o filme seja produzido, o diretor mostra a sinopse e a possíveis produtores, que decidirão se irão pagar pelos custos da obra. O argumento ou pré-roteiro é a história completa, sem os diálogos e as orientações de cena. Já o roteiro é o texto que descreve os acontecimentos, as ações e os diálogos dos personagens, direcionando todas as cenas. A montagem, assim que as cenas são filmadas, os rolos do filme com as imagens gravadas em negativo, como o filme de uma antiga máquina fotográfica, são revelados em laboratório. Em seguida, as imagens filmadas são transformadas em imagens de vídeo e digitalizadas. Isso é, ganha o formato de um grande arquivo de computador. É no computador que os editores selecionam as imagens que irão entrar no filme, que será montado de forma como assistimos a ela no cinema. Análise técnica. Com base no roteiro, o diretor, os produtores e alguns técnicos determinam o que será necessário para a produção. Eles escolhem os cenários, os figurinos, os lugares onde serão rodadas as cenas. Já as filmagens, o diretor orienta os técnicos e os atores em cada cena. Durante a filmagem, os atores podem repetir as cenas várias vezes, até ficarem como o diretor determina. A mesma cena também é filmada por ângulos e lentes diferentes. As cenas não são necessariamente gravadas na mesma sequência em que apareceram no filme. Os efeitos especiais. Para a aplicação de letreiros ou de efeitos especiais, o negativo do filme também é transformado em um arquivo de computador de altíssima resolução. Os efeitos são aplicados sobre as imagens digitalizadas e depois transferidos para o filme que estão sendo montados no laboratório. E por fim, a sonorização, que são os diálogos, ruídos, a música, eles são inseridos no filme no término do processo. Esses sons podem ser gravados antes, durante ou após as filmagens.